A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Esse aqui é o quarto trimestre de 2025. Vamos aprender a palavra de Deus através de personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Deixa eu ler para você os personagens que nós vamos estudar: Jetro, Josué, Caleb, Raabe, Ruth, Ana, Davi, Abigail, Lázaro, Pedro, Cornélio, Dorcas e Paulo. Uma jornada de aprendizado um pouco mais sobre a vida desses personagens. E hoje vamos estudar ou aprender um pouco mais sobre a vida de Jetro. De cara, você sabe quem foi Jetro? Você sabe o que Jetro fez? Sim, nós, como cristão, deveríamos saber, né? Jetro foi um personagem marcante na vida de alguém que foi essencial para o povo de Deus. No tanto que as pessoas de Israel chamam não a lei de Deus, chama a lei de Moisés. Pois é, Jetro era sogro de Moisés. Mas você vai aprender isso agora, junto comigo, e vamos crescer na graça e no conhecimento, logo depois da nossa vinheta. Vamos lá, povo de Deus. Mas antes, você se inscreva, dá um comentário, nem que seja a paz do Senhor, e vamos, porque quanto mais inscrito nós tivermos, mais pessoas chegarão aqui nesse canal para aprender sobre esse personagem de hoje. Abre aí a sua revista, pega ela, olha aqui, ó, essa é a foto da nossa lição. Lição 1 será aplicada no dia 5 de outubro de 2025. O título é Jetro. Conselhos sábios aliviam fardos. Nós não vamos estudar a fundo, pelo menos Jetro. Quem foi Jetro, o que ele fez? Não. Nós vamos estudar o ponto principal da vida de Jetro. Qual foi o ponto principal? Conselho. Se pudéssemos resumir aqui a lição de número 1, Jetro aconselha a Moisés. É o conselho. E como diz aqui, que alivia fardo. E você vai entender por que alivia fardo. Certo? Abre aí a sua Bíblia, a sua revista, no nosso texto áureo de hoje. Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 18. Escrito está: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Olha só, isso aqui é a voz de Jetro. Ele dizendo para Moisés: Moisés, esse trabalho que você está fazendo, ele é muito difícil e muito pesado. Vai desfalecer, vai cansar, vai desanimar, vai chegar ao ponto de morrer, literalmente, se você ficar fazendo o que você está fazendo sozinho. E o que Moisés estava fazendo que fez Jetro observar isso aqui no livro de Êxodo 18:18? Nós sabemos, pelo relato bíblico, que saiu do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas lá na saída do Egito, quando as 10 pragas que você conhece, a aula não é para entrar nesse detalhe. Mas saiu do Egito quase 3 mil almas. E esse povo estava acostumado com um sistema jurídico, um sistema religioso, um sistema social. Sim, o povo de Deus vivia sobre o regime da sociedade egípcia. Então lá eles tinham tanto a cultura de deuses
quanto à cultura da civilização, da sociedade, o regimento, a lei de lá. Agora, saindo esse povo do Egito, há uma nova lei, há um novo preceito, que agora será o preceito de Deus. No entanto, precisava de legisladores para que essa nova lei fosse aplicada. A lei básica é os 10 mandamentos, que nós já conhecemos. Tá, mas quem era o juiz que iria aplicar a ordem dos 10 mandamentos e, acima de tudo, punir aqueles que não estivessem cumprindo os 10 mandamentos? Naquele momento, era apenas Moisés. Êxodo 18:18. Imagina você liderar ou julgar uma nação de 3 milhões de pessoas, só você. Alguém roubou um gado. Alguém bateu no meu filho. O meu marido morreu e agora perder minhas posses. De diversas situações. Imagina aí. E quem é que resolvia as coisas? Moisés. Imagina 3 milhões de pessoas, lógico que não dá para a gente falar que 3 milhões de pessoas estavam se queixando de alguma coisa social, né? Ali, não podemos dizer. Mas se pudermos pegar assim 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas querendo que as coisas andassem de maneira correta, mesmo assim era pesadíssimo. E Jetro observou essa situação e disse: Moisés, você vai falecer. Você vai sucumbir, é pesado demais isso que você está fazendo. Então foi a partir de Jetro que Moisés tomou a atitude de criar vamos dizer assim, advogados, promotores, juízes, o que nós temos hoje, né? Os 3 poderes, trazendo aqui, contextualizando para o nosso país. Nós temos judiciário, legislativo e executivo. Nós temos os 3 poderes, cada um agindo no seu âmbito. Nós temos as leis municipais, estaduais e lei federal. Imagina, então você tem que primeiro pensar como é que funciona toda essa lei que nós estamos inseridos hoje, administrada apenas por um homem chamado Moisés. Eu disse, opa, Moisés. Trazendo para o dia de hoje, aconteceu um acidente de trânsito, leva para Moisés. Um caso grave, Moisés, um caso de um assassinato, leva para Moisés. Coisa simples, pegou o meu celular e não devolveu, Moisés. Sabe, você começa a olha para a lei no todo, imagina Moisés julgando tudo isso aí. Nós estamos falando de a Suprema Corte, né, nos 3 poderes, o Supremo Tribunal. Não, Moisés jogava tudo. Desde alguém que jogou um lixo no chão, contextualizando, tá, irmãos? Para vocês entenderem, desde um lixo jogado no chão a casos gravíssimos de rebeliões, de motim. Tudo tinha que ser regido, administrado por um homem. Ele aguentaria? A resposta é óbvia. Não. E aí vem Jetro falando essa verdade. E falando em verdade, vamos para a nossa verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Aqui, quem é o pastor? É o Valdir, não é, pastor Valdir? Eu conheço o pastor Valdir. É ele mesmo, pastor Valdir Alves. Aqui, o pastor Valdir, ele está colocando algo muito importante. E aqui já tem uma máxima, olha só. Uma falácia do mundo que não serve para nós que somos cristãos. Qual é a falácia, professor Tony? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mentira. Isso é mentira. Na boca do crente não pode ter isso aí, que isso é uma mentira de Satanás. Por quê? Jetro deu um conselho que livrou Moisés e a nação de padecer. A Bíblia é cheia de conselhos de homens e mulheres de Deus que são legítimos, não cobraram por esses conselhos, simplesmente deram porque eram homens e mulheres de Deus. Conselho
é bom e é dado de graça sim. Não caia nisso aí. Parece sutil, mas é uma mentira. Conselhos, a Bíblia é repleta de conselho. Se você diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, então a maior mentira que nós temos é isso aqui, ó. Olha para mim, olha para mim. Perto do microfone, ó. Essa aqui é a maior mentira que tem. Por quê? É repleta de conselhos. De Gênesis a Apocalipse, tem conselho aqui. E é de graça para você. Então, cuidado com as sutilezas de Satanás dizendo que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é verdade. É mentira. Conselho bom, e tem muito conselho bom com o povo de Deus. Mas você tem que saber quem é que está te aconselhando. Certo? Objetivo de hoje, conhecer a história de Jetro. Segundo objetivo, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros. E terceiro, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Sim, conhecer Jetro, a história um pouquinho mais dele, valorizar bons conselhos e ter parceiro ministerial, porque ninguém vai muito longe correndo sozinho. Eita! Texto de referência, Êxodo capítulo 18, do 21 ao 24. Uma leitura corrente. Se você tem sua revista, acompanhe. Se não tem, abra a sua Bíblia. Escrito está: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e põe-os sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e a eles a levarão contigo, ou dividindo a carga. 23. Se isso fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também, todo este povo em paz virá a seu lugar. 24. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Eu tenho já uma pergunta, porque a gente tem que começar a criar uns mecanismos de perguntas e respostas para a gente poder fixar. Primeira pergunta: por que Deus não falou para Moisés separar líderes de 1.000, líderes de 500, líder de 100, líder de 10? Foi preciso Jetro dizer. Você já se perguntou? Eu tenho a minha resposta. Porque Deus sempre vai ter mais de uma pessoa para conduzir, mais de uma pessoa para ensinar, mais de uma pessoa para instruir. Só que nós seres humanos, olhamos muito para nós. Egocêntrico. Depois da queda de Adão, o pecado tomou conta e nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Não lembra de Elias? Só sobrou eu. Aí Deus disse para ele: como é que é, Elias? Só sobrou você? E se eu te contar, Elias, que tem 7.000 que não se dobrou? Meu querido e amado irmão, seja você professor, superintendente ou aluno, você nunca estará só. O problema é que o pecado faz você achar que você é só. Se eu não fizer, ninguém faz, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. Isso é o que o Satanás quer. Que você se isole, que você acha que só você é o melhor, só você faz com maestria, só você é que... Não, para. Eu gosto de dizer porque está escrito. Nem Jesus, presta atenção, nem Jesus
Vou dizer de novo, novamente. Nem Jesus fez nada só. Andou, chamou 12 para estar com ele. Quer que aprofunde mais o negócio ainda? Para mostrar que nós não somos a última opção, não só existe o Tony. Quer ver mais? Trindade. Você sabe o que significa a palavra trindade? 3. Então, desde do Criador de tudo, desde que existe tudo, desde do nada, não sei como que você quer colocar. Desde que nós que existe Deus, é a fonte de tudo, ele não é só. Se nem Deus é só, por que que nós achamos que só tem nós, só tem eu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito estavam na criação. Eles existem em si próprio. É um só, mas estavam como 3. Então, para, irmãos. Tem muita gente boa que não consegue evoluir porque acha que só tem ele. Aqui no canal, eu já disse isso para você e eu repito. O meu sonho é que apareça professores capacitados para dar aula, para viver mais, conectar mais jovens. Tem uma lista, eu perdi a lista aqui, mas tem assim a turma dos 12 aos 14, dos 15 aos 17, se eu não me engano, 16, do 17 ao 18, todas as aulas aqui, ó. Eu não sou só. Eu não posso dizer só eu dou aula. Não. Aqui já mostra um ensinamento maravilhoso. Tem professor que quer ser professor, superintendente, secretário, tesoureiro, tudo da escola dominical. Tu vai falecer, meu irmão. Tu vai padecer, meu irmão. Levanta pessoas, chama pessoas. Tem pessoas que pode fazer. Tem. Então esse é o conselho. Começamos daqui. Certo? Começou o trimestre bom, não começou? Então já curte aí, comenta e compartilha. E no sugerido de hoje, 115, 515, 600. Sabe cantar? Louva, engrandece ao Senhor. Introdução. O conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição, veremos como Jetro ajudou seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jetro auxiliou Moisés a diminuir o desgaste e as preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho para Canaã. Ponto. Sem nem comentário. Jetro fez isso aí. No ponto de número 1, nós vamos conhecer Jetro, tá? E deixa eu já agradecer a Poli, o Adriano e toda a liderança da Igreja Santa Maria Alta, que domingo passado estive fazendo o encerramento do trimestre, uma conversa maravilhosa. Na verdade, eu apliquei a aula de número 13. Ela disse, eu quero a aula completa. Eu apliquei lá a aula de número 13, para honra e glória do Senhor, e uma igreja que já havia me recebido uma vez para pregar no domingo à noite, e dessa vez eu fui lá para dar a última aula da escola dominical. Então eu digo para você, se você quer me convidar para ir na sua igreja aplicar a aula, uma aula da escola dominical, ou da encerramento de trimestre, ou início de trimestre, me chama que eu vou. Vai ser um maior prazer. E um adendo para nós irmos direto para a nossa lição, só não vai ficar decepcionado, tá? Uma coisa é a aula aqui só tem eu, só tá eu e eu. Né? Se você for muito santo, só tá eu e a Trindade, né? Eu, Pai e Filho Santo, não tô só, eu ando em 4, eu, Jesus, Deus e Espírito Santo. Se quiser assim, pode colocar, mas não tem pessoas físicas aqui, é somente eu. E na sala de aula tem várias pessoas, então a minha aula é diferente.
tá? É um pouquinho só diferente. Eu gosto da participação dos irmãos lá. Mas é isso que acontece. Me chama que eu vou. Jetro, vamos falar sobre Jetro? Aqui, nessa lição, a gente já tem uma observação, mais um ensino maravilhoso que nós temos aqui. Eu já vou deixar a Bíblia aqui aberta, livro de Gênesis, e já peço para você fazer o mesmo. Gênesis capítulo de número 25, versículo 1 e 6. Deixa aqui aberto que eu quero falar para vocês de algo que muitos, tá? Muita gente não sabe. Ah, Deus revelou. Não é que Deus me revelou nada nesse sentido. Está escrito aqui. Está escrito, mas a gente não fala porque a gente não ouve as pessoas muito falando, tá? Não tem revelação aqui não, irmão. A revelação já foi dada. Está na Bíblia aqui, ó. É que a gente não estuda mesmo. Veja só. Eu vou ler a revista e a gente vai ler Gênesis capítulo 25, versículo 1. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado de Reuel, né? Tanto Jetro como Reuel é o mesmo nome. Reuel está mais atrelado ao cargo do que ao nome, como Herodes, que eu sei que você sabe que Herodes não é nome, Herodes é cargo. Faraó não é nome, Faraó é cargo. Presbítero não é nome, presbítero é cargo. Pastor não é nome, pastor é cargo. Eu sei que você sabe disso, mas eu tenho que falar como se você não soubesse. Então, Reuel é mais atrelado ao seu cargo do que o seu nome pessoal, tá bom? Vamos lá. Jetro era sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão com Quetura, não quem, é Quetura. Senão a pessoa que é quente, de quentura, não é quentura, é Quetura. Marca aqui. E eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas o pastor Valdir, ele está dizendo, se você não prestar atenção na frase, algumas pessoas vão achar que o pastor Valdir está dizendo que Jetro era filho de Abraão com Quetura. E não era. Ele não era filho de Quetura. Tá? Ele não era. Professor, mas qual é a informação que você quer dar primeiro? A primeira informação, nesse texto aqui pequenininho que nós estamos estudando, é que Abraão teve outros filhos além de Ismael e Isaac. Que é esse, professor? Pois é. O velho Abraão, na sua velhice, literalmente, em sua velhice, ainda teve mais 6 filhos com a sua concubina Quetura. Você sabia disso? Tem muita gente que não sabia. Pois é. Abre aí. Abre não, já está aberta, né? Que eu pedi para você abrir. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zirã, Jaquissã, Medã, Midian, Isboque e Suá. Então, veja, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filhos teve Abraão com a sua outra mulher, como está escrito, Quetura. Ou seja, Abraão não só foi casado com Sara depois da velhice, depois da morte de Sara, ele tem filhos com Quetura. Agora sim, aí aqui é uma coisa que poucas pessoas falam, mas está registrado. Outra coisa que a gente precisa aprender sobre esse texto, que Jetro, ele não era filho de Abraão, ok? Porém, no entanto, quem era filho de Abraão, literalmente, da árvore genealógica, filho, Midian. Midian é a terra dos midianitas, a cidade de Midian veio do nome do filho de Abraão, Midian,
Sim, senhor. Então Abraão teve um filho e colocou o nome dele de Midian. E quando ele se espalhou pela terra, chegou em um determinado lugar e disse: esse lugar se chama Midian. Certo? Pronto. Então, quem era filho de Abraão com Quetura? Midian. Jetro provavelmente poderia ter sido um tataraneto de Abraão. Tá? Um tataraneto. Talvez até um pouco mais. Eu não sei como é que fala. Da quarta geração. Ele poderia ter sido da terceira ou da quarta geração vinda de Abraão. Não direta, não tem ligação direta. De Midian, a mesma coisa. A segunda ou a terceira geração vindo de Midian. Tá? A revista está dizendo que ele é filho de Abraão com Quentura. Não, Quetura, misericórdia. E eu ainda tô gripado com esse nariz e fica esse nome errado aí, né? É Quetura, irmão, misericórdia. Ponto, tá, gente? Ele não era filho de Abraão. Quem era filho de Abraão era Midian. Página virada. Continuando o estudo. Era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento. Sim, pai da Zípora. Zípora, mulher de Moisés. E eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Certo? 2 filhos. 1.1. Maior que todos os deuses. Moisés vai contar para Jetro o que Deus fez com os egípcios. Irmãos, e aqui eu meditando, estudando, pesquisando, eu quero passar algo para vocês sensacional. Nós sabemos que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Foi amamentado pela sua mãe até ser desmamado. E depois foi para o palácio e assim foi criado pela filha de Faraó. E ali viveu por 40 anos. Depois de 40 anos teve aquela disputa entre os próprios hebreus e Moisés foi intervir e matou um egípcio e foge para o deserto. No deserto de Midian, ele conhece Zípora. Zípora leva ele para casa de Jetro e lá ele se estabelece. Ou seja, tudo que Moisés precisava aprender sobre o Deus dos seus pais, quem ensinou foi Jetro. Não foi seu pai, não foi a sua mãe, não foi os seus irmãos, não. Quem ensinou tudo que Moisés precisava saber sobre o Deus de Israel foi o seu sogro Jetro que ensinou, pois ele era sacerdote. Moisés vinha da cultura egípcia misturada com a cultura hebraica. Só que quando ele vai para o deserto de Midian e encontra o sacerdote Jetro e casa com a sua esposa, a Zípora, e ele começa a viver, ele vive 40 anos ouvindo, vendo como servir a Deus. É isso aí. Então tudo que Moisés sabia foi Jetro que ensinou. Sim, senhor. Vamos ver aqui, e ele vai contar todo contente para Jetro o que foi que Deus, o Deus de Jetro, fez por ele. Escute só. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então, bendisse o Senhor e o reconheceu como o maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel com soberba. E foi isso. Então, Jetro fica todo feliz de saber que Deus fez o que fez pelo seu povo. Ok? Ponto de 1.1. Jetro, o bom conselho. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas no deserto, o monte de Deus, levando consigo a sua esposa e os seus filhos, e os filhos de Moisés.
Quando Deus chama Moisés e manda Moisés voltar para o Egito para tirar o povo, Moisés não podia levar os seus filhos e sua esposa. Fica com ele na metade do caminho. Na verdade, volta. Uma informação equivocada de minha parte. Moisés até tenta levar Zípora com seus 2 filhos. Na metade do caminho, Deus quer matar Moisés, irmãos. Literalmente. Deus diz: eu vou matar você, Moisés. Você vai morrer. Deus chama Moisés da sarça, diz que ele ia libertar o povo e ia matar Moisés. E, homens, olhe para mim, homens. Repita comigo. Moisés só está vivo, ou melhor, só ficou vivo por causa da sua mulher. O ministério de Moisés não seria nada se não fosse Zípora. Porque quem livrou Zípora da morte, quem livrou Moisés da morte foi Zípora. Moisés não circuncidou os seus 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. Deus ia matar, irmão. Zípora teve que intervir, circuncidar os seus 2 filhos, jogar o prepúcio nos pés de Moisés e dizer: você é um homem de sangue. Foi que aplacou a ira de Deus. Gente, o que seria de nós se fôssemos somente nós? Antes de Jetro aconselhar Moisés, Zípora ajudou no ministério dele, porque se não fosse ela, Deus tinha matado Moisés. Que é isso, professor? Pois é desse jeito. E então seu sogro volta, vai reencontrar Moisés com os seus 2 filhos e a sua esposa. Revista, continuando. Jetro se preocupou muito com o excesso de trabalho de seu genro ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar suas causas. Ele ficou preocupado ao perceber que talvez Moisés não aguentasse aquela carga por muito tempo. Assim, numa demonstração de sabedoria e bom senso, pensando em aliviar o genro daquela árdua tarefa que ele exercia sozinho, Jetro disse, do Êxodo 18, 17 e 18. Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Será que Deus está dizendo para você que essa carga que você está carregando é muito difícil, você deveria dividir com alguém? Não esqueça, gente, não tem como não falar de Jesus. Eu amo Jesus, eu tenho que colocar Jesus em tudo que eu falo. Até Jesus precisou de ajuda, gente. Que é isso, professor? Gente. Jesus estava indo para ir para o Gólgota, o Monte Caveira, e levando aquela cruz, ele cai. Teve que precisar de ajuda, gente. Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz, que não era de Simão. Aquela cruz era de Jesus. A história, não, para, eu sei. Simbolicamente, não era de Jesus, era nossa. Não, para. Volta pro texto, pro literal. Volta pro literal. Jesus estava carregando sua própria cruz para ser crucificado nela. Era cultura, era humilhação. E olha que não era nem a cruz inteira, era somente a haste transversal. E ele cai. E na queda dele, quem ajuda? Precisou de ajuda. O Criador da criação precisou de ajuda. Por que tu acha, meu irmão, que tu não precisa de ajuda? Quer voltar antes? Na oração, lá no Getsemane, ele leva 3 e diz: ora comigo. O que Jesus queria era o quê? Ora comigo. Eu preciso que vocês orem comigo. Me ajudem em oração. Persevera em oração. Intercedam comigo. Então, se Jesus precisou, por que você acha que você não precisa? E tem muitos ministérios bons, tem muito crente bom, tem muito superintendente bom, tem muito professor bom, mas vai desfalecer.
porque ele acha que é o melhor, que ele faz sozinho. Eu trabalho melhor sozinho. Deixa eu te dizer que tu tá numa categoria excepcional. Se tu disser pra mim que tu trabalha melhor sozinho no reino, tu é maior do que Deus, tu é maior até que Satanás. Porque nem Satanás é só. Quando Satanás vai se rebeliar no céu, o que é que ele faz? Convence uma terça parte dos anjos para estar com ele. Nem Satanás que fica só, irmão. Eita, peguei pesado agora, hein? Eita, eu reconheço. Misericórdia. Nem Satanás quis fazer nada só. Arrastou com ele uma terça parte do céu. Isso não está anotado aqui não, gente. Isso aí veio, maná, veio do céu. Pois é, irmãos. Tem muito crente bom se atrapalhando porque está só. E o pior, é só por soberba. Não é só porque está abandonado, é só por orgulho. Ó Deus falando com você na aula aí, ó. Eita. 1.3. Jetro diz o que fazer. Jetro se mostra muito sábio e experiente a orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados. Agora bora aí. Bora, que agora a giripoca vai piar. Primeiro, deixa eu ver aqui. Precisava primeiro escolher homens capacitados. Ou seja, não é qualquer um. Não é qualquer um, não. De caráter reto, olha assim, ó, temente a Deus e mais, viu? Não podia ser avarento, não. Jetro era tão sábio que a primeira qualidade não era que Jetro menciona. Volta lá para o nosso texto áureo. Olha a primeira coisa que Jetro fala aqui, ó. Versículo 21. Ó, veja só. E tu, dentre todo o povo, busca homens capazes. Ó, olha as qualidades. É melhor pegar aqui no texto bíblico. Êxodo 18, 21. Primeiro, temente a Deus. O que é ser temente a Deus? É saber que Deus pode nos punir. Deus está vendo tudo a nossa desonestidade. Homens de verdade. Então, se Jetro está dizendo para Moisés ter homem de verdade, então quer dizer que dentro de Israel, contextualizando, dentro da igreja, tem homens de mentira. Que é isso, professor? O povo não vota mais. A primeira aula do primeiro trimestre, um negócio desse. Tem homens que não é de verdade? Tem homens fake. Tá aqui, ó. Tá na Bíblia, viu? Não é o que eu tô dizendo, não. Porque é simples. Se tá falando que é para escolher homem de verdade, é lógico que tem. Para ter homem de verdade, tem que ter homem que é falso, de mentira. Ó, aqui, ó. Aborreça a avareza. Por que a gente encontra aborreça a avareza? Essa última característica aqui. Por quê? Eu te respondo por quê. Porque o que eles iam fazer, eles poderiam receber suborno. Que é isso, professor? Sim. Qual é o mal do nosso país? É alguém com poder político, alguém com poder jurídico, tira o político. Poder jurídico que recebe para julgar causas a favor de quem está pagando. E como esses homens iam julgar causa de um ou de outro, quem pagasse mais, ele defenderia a causa. Por isso que uma das características é que ele não seja avarento. Avarento é dinheiro, querer dinheiro, pegar dinheiro, ter dinheiro. Compra, me paga que eu defendo tu. Tu não paga, eu vou defender o outro. Então, olha só que conselho de Jetro. Eu te pergunto, Jetro disse isso a Moisés. Será que Jetro teria que dizer isso nos nossos dias? É óbvio que sim. Continuando. Aqui, ó. E esses homens, Moisés deveria ensinar todos os estudos e lei do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros de administração e comportamentos que Moisés já havia estabelecido. Assim, Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicável na vida e nos negócios ainda hoje. Fazer negócio com homem. Eu não sou desse tempo, mas muitas vezes as pessoas davam a sua palavra
e a sua palavra valia. Ah, não, sou sim. Olha só, eu me lembro de um episódio na minha juventude, quando eu comecei a trabalhar. A gente ia na padaria comprar pão para pagar no final do mês. E a gente não tinha carnê. Olha, gente, obrigado, Jesus, por essa lembrança. E eu trabalhava, meu primeiro emprego, trabalhei na usina de cana-de-açúcar, né, na parte da destilaria. E aí meu pai falou assim, vem aqui para você aprender a ter responsabilidade. E o meu pai era homem, irmão. Pensa, eu não preciso do seu dinheiro para pagar uma conta de água. Conversa de homem, presta atenção, não é soberba, não, conversa de homem. Nós temos duas casas que já está pronta, uma para sua irmã, uma para você. Eu visto você, eu calço você, eu dou comida a você, eu não preciso de R$ 1 seu para nada. Mas eu estou te dando uma responsabilidade. A conta da padaria é sua. Para você aprender a ter responsabilidade. É arrogância? Não. É chamando a realidade. Ah, eu estou trabalhando para ajudar o meu pai. Aí o pai fala assim, nunca precisei? Faz 20, 30 anos que eu te sustento. Que história é essa? Estou trabalhando para ajudar o meu pai. Tem muitos filhos achando que é isso. Não. Meu pai me chamou e disse, a conta da padaria é sua. O que isso tem a ver aqui, professor? Tem a ver porque antes eu chegava na padaria e falava bem assim, ó. Eu vim pegar 5 pães. Eu vim pegar 50 gramas de queijo. Eu vim pegar 10 pão de queijo. Não importa, eu ia na padaria comprar. E tava o nome de quem lá, gente? Hélio de Moraes Pinho. Vim comprar no nome de Hélio de Moraes Pinho. É o nome do meu pai. E eu levava 50 pães, 2 quilos de queijo, 20 quilos, seja o que for, leite, açúcar, o que fosse. Só que no final do mês, ele não ia na minha casa cobrar. É isso que eu quero que você pegue. Homem de verdade, homens honestos, não avarento. Ele não ia na minha casa cobrar. Mas quando dava o dia 5, eu ia até lá e dizia para ele, vê a conta no nome de Hélio de Moraes Pinho. Ah, vou chutar um número aqui que eu não vou lembrar, isso é mais de 25 anos. R$ 100, R$ 200. Tá aqui, ó, tô pagando. Ele pegava o caderno, era no caderno e riscava, tá pago. Ó, eu só vou poder pagar dos 100, só vou poder pagar 90. Fica 10 para depois? Sem problema, Tony. Tá aqui, ó. Teu pai depois, Hélio, tá no nome de Hélio, tá tudo certo. Olha aqui, tá dizendo, homens que davam o nome e valia, irmãos, muito. Valia muito não, valia tudo. Um homem de palavra, um homem que tinha um nome, valia tudo. É uma lembrança boa que a conta da padaria passou a ser minha responsabilidade depois do meu primeiro emprego. E não era o meu nome, era o nome de Hélio de Moraes Pinho. Será que a gente hoje pode dizer assim, olha, eu vim aqui buscar 1 quilo de sal no nome do pastor fulano de tal. Será que a padaria vende? Será que o açougue vende? Será que o material de construção vende? Será que a carpintaria vende? Será que a serralharia vende? Será que a gente encontra alguém que venda porque a gente está indo buscar no nome do pastor? Não responde não, só pensa. Ponto de número 2, já se inscreveu? Já curtiu? Já comentou? E bora-se embora. Aprenda a ouvir. O sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos. Porém, na multidão de conselhos existe segurança. Dá uma pausa aqui. Se você não entendeu esse provérbios, eu tenho a responsabilidade de te explicar. Olha só. Vamos separar esse versículo em 2 cores aqui? Vamos lá. Primeira parte aqui, ó. Salomão diz que o tolo, aqui, ó. O tolo faz seu caminho reto aos seus próprios olhos. Ou seja, ele acha que ele consegue fazer tudo, que ele consegue resolver tudo, que ele consegue... É a opinião dele, é somente ele. Ele é um lobo solitário. Agora, olha o que Salomão diz aqui, ó. Isso que Salomão está falando é Provérbios 12, 15. Agora vamos ver Provérbios 11, 14.
Porém, olha aqui, ó. Porém, na multidão de conselhos existe a segurança. O que ele está dizendo? Eu tomo conselho com um, eu tomo conselho com outro, eu vejo o que o outro diz e aí eu tomo minha decisão. Conselho sábio aprendendo a ouvir. É o que nós precisamos. Continuando. Esse é um bom paralelo entre tolos e sábios na condução da própria vida. Quando buscamos ao Senhor em oração, andamos sob a direção do Espírito Santo. Ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis que somam em nossa caminhada nesta terra. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Pois é, a gente às vezes perde a oportunidade por não ouvir, ou melhor, dar ouvidos a conselhos bons. 2.1 Jetro e Paulo para hoje. Olha que eu achei legal. Ele vai fazer um paralelo tanto de Paulo, aliás, tanto de Jetro como para Paulo, para aplicar no dia de hoje. Jetro, Antigo Testamento, Paulo, Novo Testamento, aplicando para a nossa realidade 2025. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar a outros. Marca aí e vamos ler na Bíblia. Afinal de contas, nós estamos em uma escola bíblica. E se é escola bíblica, o que nós temos que fazer? Abrir Bíblia. 2 Timóteo, capítulo de número 2. O mesmo conselho no modo de falar, que Jetro deu para Moisés, Paulo deu para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confirma-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Olha só que progressão. Presta atenção no texto. Homens fiéis, fidelidade ao ministério, ao evangelho. Homens idôneo. Sabe o que é ser idôneo? É dentro e fora da igreja. Não é somente 2 horas levantando mão. É fora, é no trabalho, é na rua, é com a família, é na rua, idôneo. Olha só. Para quê? Para que eles possam ensinar outros. Então, se você pega alguém que não sabe, ou melhor, alguém que não tem, que não é fiel, alguém que não é idôneo, e você pega ele para ensinar outras pessoas, o que é que eles vão fazer? Vão desvirtuar, vai quebrar, porque eles vão ensinar o que está errado. Isso é maravilhoso, tanto um quanto o outro. Continuando na revista, embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, enquanto Paulo prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder, a verdade é que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial ainda hoje. Olha o que Jetro aconselhou: não leve a carga sozinho do ministério, não leve a carga sozinho, professor, superintendente, não leve essa carga sozinho, pastor, não leve essa carga sozinho, e do mesmo jeito, não coloque qualquer um para dar aula, para ensinar, procure, como Paulo disse, fiel, idôneo, para que possa ensinar a outros. Amém, superintendentes? Tem superintendente aqui? Tem. Coloca aí, eu sou superintendente. Você é superintendente? Quase 50 minutos de aula, ou um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos assim, que vai para a edição aí do vídeo, né? E aí? Tem superintendente aqui? Tem. Eu sei pelo menos de uma. É a Poli. Não leve sozinha, tá bom? 2.2. O melhor conselho está na Bíblia. Eita! O melhor conselho está na Bíblia.
Deus chama a atenção do seu povo para os seus conselhos e repreensões para que sejam sábios em nossos últimos dias. Rejeitar o conselho de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Provérbios 1, verso 25 e 26. Em Provérbios 1. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Irmão, o que está dizendo aqui? Deus está dizendo em Provérbios que vai rir se a gente não tomar o conselho dele. Ele vai zombar. Menino, talvez seja o pastor Valdir que colocou aqui. Será que está escrito na Bíblia mesmo? Salmos, Provérbio é depois. Salmos, Provérbios. Não é possível não. Deus vai rir. Está dizendo aqui, eu vou rir da vossa perdição e zombar. Menino, não, eu vou... Talvez ele colocou errado aqui, pastor Eli. Será que está na Bíblia Deus dizendo que vai rir porque a gente não toma o conselho dele? 25 e 26? Eu vou querer ler na Bíblia. Oxe. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Menino, 26, não é que está aqui mesmo? Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso... Meu Deus. Deus vai rir de você. Deus vai rir de mim. Se nós não tomarmos o conselho dele. Você já leu isso na Bíblia? Porque a gente lê apressadamente e a gente não se dá conta. Deus rindo porque nós não tomamos conselho dele. É forte, hein? É fortíssimo. 2.3. A procedência do conselho. Opa! Agora, bora pegar aí a procedência. A Bíblia diz que a gente tem que escolher, aliás, os conselhos de Deus, ouvir Deus. Está na Bíblia, tudo que nós precisamos. Mas Deus levanta homens para nos aconselhar. Sim, senhor. Agora vamos ver que procedência. Depois a gente vai para 3 pontinhos aqui, rapidinho. Presta atenção. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoa, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos coloca em risco. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente. Mais uma vez, anota as 3 palavras: fiel, temente, idônea, fiel e temente. Vejamos o que devemos nos perguntar nestes casos. Olha as perguntas que nós temos que fazer nos conselhos que estamos recebendo. Primeiro, o conselho é para edificação? Está edificando o conselho que você está recebendo? Segundo, o conselho é para exortação? E aqui há uma necessidade de dizer que exortação não é bater. É levantar, erguer, animar. Está sendo para isso? Terceiro, o conselho é para consolação? Tem um consolo ou só tem maltrato, afastamento? Faça essas 3 perguntas, avalie o conselho de quem está dando e tome ele para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3... veja só, em caso de resposta positiva, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuemos a orar a Deus para encontrar a resposta que necessitamos. Se não for para edificar, exortar, consolar, não receba esse conselho. Amém, gente? Podemos ir para o ponto 3. O que vocês estão achando da primeira aula do nosso 4º trimestre?
O ponto 3 vai nos falar, rejeitando os maus conselhos. Sim, do mesmo jeito que tem conselho bom, tem conselho ruim. Mas eu quero não somente dar ênfase aqui agora nos conselhos ruins. Eu quero chamar a sua atenção e pedir que, se você achar por bem, faça o que eu estou fazendo com você. Não dê ênfase nos conselhos maus. Infelizmente, vivemos numa geração onde o que fala mal tem mais valia do que fala bem. E isso é muito triste. As pessoas estão medindo os bons pelos maus. Não, gente. Os bons é os maus que tem que ser medido pelos bons. O bom não pode ser medido pelo ruim. Então, infelizmente, tem muita gente boa dando conselho bom. Aí porque aparece um pseudo-crente, um pseudo-cristão, e aí dá um conselho que não presta, que traz tragédia ou que traz mal. Aí ele fala, tá vendo? Por isso que eu comecei falando aquilo lá. É por causa dos maus que a gente vê uma frase como essa que não é bíblica. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ou seja, é porque pessoas más deram conselhos péssimos. Mas a Bíblia é cheia de conselho. Eu não posso dizer que conselho bom não se dá, se vende, porque eu tenho na minha mão um conselho para a minha vida toda. E aqui eu encontro vida. Aqui eu tenho vida. Tá bom? Eu quero primeiro falar sobre isso. Tem muita gente dando ênfase para conselhos, dando valor para quem não presta, esquecendo que existem conselhos bons. Agora bora falar dos conselhos ruins. Os cristãos não devem andar segundo os conselhos dos ímpios, porque o caminho deles é perdição. Isso é Salmo capítulo 1. Lindo esse salmo, né? Para ser fiéis e próspero em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com escolhas inseguras. Olha só, enganosas é a palavra, enganosas. Provérbios 12, verso de número 5. Bora lá. Provérbio de número 12, verso de número 5. Escrito ali, ó. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganoso. Eita! Fazer um devocional baseado em provérbios, a gente acaba o ano, irmão, todo torto, de tanta pancada que a gente vai levar. Rapaz do céu, pensa no negócio poderoso, é o Provérbios. 3.1, conhecendo o conselheiro. A gente tem que conhecer de quem está recebendo conselho, né, gente? Não podemos receber conselho de qualquer um. Conversas que não edificam tende a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. Veja só, as mais conversações corrompe os bons costumes. Ou seja, você pode passar por uma roda, por um ambiente, pode, até deve, para que eles entendam que você é luz, mas não se detém lá não. E não fique nessas conversinhas não, porque essas conversas corrompem os bons costumes. Olha que Paulo diz bem claro, é as más que corrompe as boas, tá? Se pega aí, 1 Coríntios capítulo 15, 33. Ceder a conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Não é assim? Várias rodas que nós ouvimos por aí, os conselhos, ele vai contra a fidelidade, contra a integridade e contra o respeito, gente. Então se afaste de rodas, de ambientes. E mais uma vez, eu sei que tem gente que não gosta do que eu digo isso. Crente que diz que habita, se dá bem em todos os ambientes. Ou o ambiente é só de crente ou ele não é crente. É impossível você conviver em todos os ambientes e todos os ambientes amar você. Ah, todo mundo me ama. Eu entro na faculdade, é no meu trabalho, é em casa. Todo mundo me ama. Tem alguma coisa
errada nisso aí. Ou todo mundo é crente, ou você não é crente em nenhum desses ambientes. Porque a Bíblia diz bem claro: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há? Não tem comunhão. Porque a nossa luz mostra o erro, mostra o pecado. E quem anda nas trevas, quem anda em pecado, não quer ser exposto. Então, logo, você não é uma pessoa que se dá bem em todo ambiente. Eita, professor, é forte, fortíssimo, uma realidade verdadeira que precisamos perceber cada vez mais. 3.2. Analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não o colocar em prática de imediato. Primeiro busque a direção de Deus em orações. Depois, confronte a orientação recebida com os seus princípios. Jetro orientou Moisés e consultou o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Moisés sentiu firmeza na estratégia de seu sogro, Jetro, e fez tudo que lhe disse, sendo bem-sucedido em tudo o que colocou em prática. Eu gosto de falar assim: quem é que está te aconselhando? Quem está te dando uma palavra? Quem é essa pessoa? Quem é? Pensa. Peraí. Por exemplo, eu tenho um amigo que é o Alex, que todos vocês conhecem, né? Eu tenho uma amizade muito boa com o Alex, de verdade, da gente poder conversar. E o Alex é um bom conselheiro, gente. E de vez em quando ele vê alguma coisa que eu faço aqui no canal e ele manda mensagem no privado: ô Varão, eu acho que não é assim não, hein? Varão, não é melhor fazer assim? Ô Varão, vem por aqui. Ou seja, quem que tá te aconselhando, irmãos? Ah, ela é desviada, mas tem um conselho bom. Peraí. Para. Ela é desviada, mas tem um conselho bom? Se ela tem um conselho bom, por que ela não tá na igreja? Ela é desviada. Que é isso, professor? Ô, gente. Ah, não, ele é gente bom, tem uns conselhos bons, mas não é crente não. Mas pensa nos conselhos bons. Oi? Oi? Não, tá errado. É o cachorro abanando o rabo, né? Ou o rabo abanando o cachorro. Tem um negócio assim, né? O contrário? Não. Pera aí. Não importa, gente. O mundo tá numa crise tão grande de homens e mulheres de Deus para aconselhar que até pessoas com vidas pregressas tem crente tendo conselho. Ah, eu já tô no... É a minha área, né? É a minha área, então eu posso falar com propriedade. Ah, eu tô já no 20º casamento. Eu vou me tornar conselheiro de casais. Vá pro inferno. Desculpa aí. A boca fala do que tá, né? Tá cheio o coração. Você tá em quanto casamento, meu irmão? Eu tô no 5º casamento, então eu posso aconselhar. Aconselhar o quê? A divorciar, é? O que é isso, gente? Aí ninguém, eu vou usar o meu pastor ali. Por que ninguém vai tomar conselho com o pastor Ruth? Se a Kelly tem. Kelly acho que tem 30 já, né, pastor? Por aí? Se não tiver, Kelly vai me matar. Se eu falar que eu tenho 30, que ela tem 30, ela não tem. Mas não tem, acho que ela não tem 30 ainda não. Uns 27, 28, e por aí. O Rosil tem 25, então a Kelly deve ter uns 30 por aí mesmo. No mínimo 30 anos de casado, gente. Com a mesma mulher. Agora você tem que tomar conselho de uma pessoa que teve 5 casamentos e o que ela tá ainda não é dela. Vou fazer igual a Jesus? Que conselho é esse, gente? É os valores. Olha, o Jetro, um homem reto, irmão. 40 anos Moisés ouvindo Jetro sobre Deus. 40 anos Jetro mostrando para Moisés como ser um pai de família. 40 anos como sacerdote. Quando chegou Jetro para dizer: meu filho, é assim, ele disse: opa, esse aí eu conheço. Eu convivi 40 anos na casa dele.
Foi 40 anos comendo na mesa dele. Foi 40 anos cuidando do rebanho dele. Foi 40 anos vivendo com ele. Se ele disser para mim que eu tô errado, eu digo para ele, pode bater, pega o cajado aqui, sente na minha cabeça. Eu vou deixar, porque eu sei quem é você. Então cuidado, crente. Cuidado com quem tá te aconselhando. Posso falar? Posso falar? Eu vou falar. Vai ficar gravado aí. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, a primeira pessoa que eu procuro é quem eu sei que já cometeu o mesmo erro que eu. Que é para ver se ele combina comigo. Então, se estão procurando você por coisa errada que fizeram, é porque eles sabem que você também fez errado. Porque quando alguém faz alguma coisa errada, ele nunca vai procurar quem faz a coisa certa. Porque quem faz a coisa certa vai querer mostrar o caminho e ele não quer ver. Quando alguém se desvia do caminho do Senhor, ele vai procurar a irmã do ciclo de oração dizendo que está fraco? Ou ele vai procurar um desviado que saiu da igreja para se juntar a ele? Responde para mim aí. Eita, professor, você chegando nesse trimestre, hein? Pois é, menino, eu tô gostando. Se for todo trimestre assim, menino, como vai ser bom. Então, cuidado com quem você recebe conselho, viu? Cuidado. 3.3. Cuidado com os maus conselhos. Há muito tipo de pessoas negativas no mundo. Ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, observe, avalie, questione-se e principalmente consulte o Senhor. E aqui eu me lembrei de um conselho que deu ruim. Eu não vou lembrar a passagem, mas, gente, é que veio agora, por isso que eu não anotei. O filho de Salomão, quando Salomão morre e o filho dele vai tomar posse das duas tribos, os mais velhos procura Salomão, procura o filho de Salomão e diz para ele, olha, diminui a carga que teu pai colocou sobre nós, pois nós estamos muito pesada. Aí o que foi que o menino fez? Tá, volte amanhã que eu vou consultar os meus conselheiros. E diz o texto que eles consultaram os amigos dele. Os amigos que conviviam com ele. Sabe o que foi o conselho que ele recebeu? Se o teu pai era pesado um dedo midinho, que tu pese a mão sobre ele. E o povo quebrou, irmão. O reino quebrou, porque queria o conselho dos amigos. Tá Deus falando aí, ó. Eu não vou lembrar a passagem, mas se você lembrar, procura aí. É em Reis, na divisão das tribos. Ele acabou com o reino, porque cobrou mais do que o povo já não podia. Ainda foi cobrar mais, porque pediu conselho aos amigos, em vez de ouvir os anciãos de Israel. Para nós concluirmos, conclusão. Todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Avalie os aspectos positivos e negativos de que ouvimos. É uma decisão sábia que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Recebeu um conselho? Pergunte para Deus. E aí, Deus, o que faço eu? E Deus vai falar ao seu coração. E conselho é bom. Conselho é de graça. E conselho vem de Deus. Está aqui, ó, para você. Consulte. Procure que você vai achar. Seja bem-vindo à primeira aula do quarto trimestre de 2025. Eu sou o Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Espero você na próxima semana, querendo Deus.
Esse é um bom conselho. Eu te espero semana que vem.